Olá, bem-vindos à nossa análise focada de hoje. A gente vai mergulhar num clássico, é, absoluto do pensamento político. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Temos aqui uns trechos de vários capítulos, sabe? Desde a dedicatória, discussões sobre tipos de principado, até o uso da crueldade, como manter a palavra. Enfim, a ideia aqui é tentar destilar as ideias centrais dessa obra tão famosa, né? Vamos lá. Maquiavel escreveu isso quase como um presente, oferecendo o conhecimento dele sobre as ações dos grandes homens. E ele diz que aprendeu isso com experiência e estudo, né? E vai direto ao ponto, sem muito enfeite. Ele se vê meio que de fora, observando quem está no poder. Exato. E logo de cara ele já separa as coisas, né? Os principados, os que são hereditários, bom, esses são mais fáceis de manter. É só seguir o baile, as tradições. Agora os novos, ou aqueles mistos, tipo, anexados a um estado que já existe, aí sim são cheios de dificuldade. A natureza humana, né? As pessoas querem mudar de governante achando que vai melhorar, Sim, mas muitas vezes acaba piorando, né? justamente. É uma armadilha comum. E aí como é que se lida com isso num lugar novo, como o príncipe faz? Olha, Maquiavel é muito pragmático. Ele diz que frequentemente não tem jeito, você vai ter que ofender os novos súditos. É quase inevitável. Se a cultura for parecida, a receita dele é: apaga a linhagem do príncipe antigo e não mexe muito nas leis ou nos impostos. Tenta manter como tá. Agora, se a cultura for muito diferente, aí a dificuldade aumenta bastante. Uma solução que ele dá é o próprio príncipe morar lá, ou então criar colônias. Colônias. Por quê? Porque são mais baratas e, segundo ele, mais eficazes do que manter um exército de ocupação que custa caro e irrita o povo. E aí entra aquela frase dele que choca um pouco, né? Que os homens devem ser acarinhados ou eliminados. É forte isso. Qual a lógica por trás? A lógica é brutal, mas direta. Se você ofende alguém de leve, essa pessoa pode querer vingança. Mas se a ofensa for, digamos, grave, ela incapacita a pessoa de revidar. É um cálculo frio. Ele até cita os erros do Luís XII na Itália como exemplo do que não fazer. Tipo, ele destruiu os aliados menores, fortaleceu um poder maior que era a igreja, trouxe um estrangeiro forte para a Itália. A Espanha, né? Isso, a Espanha. E não foi morar lá, nem criou colônias. Quer dizer, fez tudo errado segundo a cartilha maquiavélica. A regra geral dele é: quem ajuda outro a ficar poderoso geralmente se dá mal. Isso já nos puxa para outra questão clássica, talvez a mais famosa. É melhor ser amado ou temido? Ah, sim. Essa pergunta ecoa, né? Maquiavel. Bom, ele responde que o ideal mesmo seria as duas coisas, amor e temor. Mas se tiver que escolher uma só, ele é categórico. É mais seguro ser temido, E por que ele acha isso? por causa da visão que ele tem da natureza humana. Ele acha que os homens são, e aqui cito mais ou menos, ingratos, volúveis, dissimulados, covardes diante do perigo e muito ligados ao lucro. O amor, para ele, é um laço de obrigação, de gratidão, que se rompe fácil por qualquer conveniência. Já o temor, bom, o temor se mantém pelo medo da punição, e esse medo, ele diz, nunca falha. Mas tem um detalhe importante aí, né? Não é só ser temido. Exatamente. O ponto crucial é ser temido sem ser odiado. Isso é fundamental. E como se consegue essa mágica? A regra de ouro, segundo Maquiavel, é: não toque nos bens e, principalmente, não toque nas mulheres dos seus súditos. Se o príncipe se abstém disso, ele evita o ódio, que é o que realmente derruba governantes. Ele até fala da crueldade bem usada. Cita o César Borgia, que usou a força para pacificar a Romanha, ou Aníbal para manter o exército unido. São crueldades necessárias, aplicadas de uma vez, para manter a ordem e depois diminuídas. E as mal usadas? As mal usadas são aquelas que vão aumentando com o tempo, sabe? Em vez de resolver, elas criam mais problemas e ressentimento. Essas levam à ruína. Entendi. E sobre manter a palavra? A famosa história da raposa e do leão. Sim, é outra imagem poderosa. O príncipe precisa ser forte como o leão para espantar os lobos, os inimigos. Mas também precisa ser astuto como a raposa para reconhecer as armadilhas, as traições.
Então, um governante que é prudente não deve manter a palavra se isso for contra os interesses dele, ou se as razões que o levaram a prometer aquilo simplesmente desapareceram. Quer dizer, se a situação mudou, a promessa pode mudar também. Exato. E ele justifica isso de novo com a natureza humana. Como os homens são maus e não manteriam a palavra dada ao príncipe, ele também não precisa manter a palavra dada a eles. É uma via de mão dupla, na visão dele. Mas é a imagem pública. Ele fala sobre parecer ter qualidades. Fundamental. É essencial para ser piedoso, fiel, íntegro, humano, religioso. Ter todas essas qualidades que as pessoas admiram. Contudo, ele tem que estar pronto para agir de forma completamente oposta quando a necessidade política mandar. A aparência conta muito, porque a maioria das pessoas julga pelo que vê. Mas a capacidade de agir diferente nos bastidores é o que garante o poder. É um jogo de aparências, então. Totalmente. Uma tensão constante entre o parecer e o ser, ou melhor, o fazer. E tem outros pontos que ele menciona mais rápido nos trechos, né? Sim, sim. Ele bate muito na tecla da importância de ter armas próprias, um exército de cidadãos, tropas mercenárias. Ele diz que são inúteis e perigosas, desunidas, ambiciosas, um problema. E tropas auxiliares, de aliados, também são um risco. Se perdem, você está derrotado. Se vencem, você vira meio que prisioneiro do seu aliado. A segurança de verdade vem do seu próprio povo armado. Faz sentido. Que mais? Ele fala sobre como evitar ser odiado e desprezado, que está ligado àquilo de não mexer nos bens e nas mulheres, mas também não ser visto como um indeciso ou fraco. Fala da importância de escolher bons ministros. Como assim? Bons ministros. Ministros que pensem primeiro no príncipe, no Estado, e não nos próprios interesses. E também como lidar com bajuladores, os puxa-sacos. Permitir que digam a verdade, mas só para poucos escolhidos e só quando o príncipe perguntar. Para não virar bagunça, imagina. Exato. E claro, não podemos esquecer da relação entre virtude e fortuna. A sorte, né? Como ele vê isso? A fortuna, a sorte. Ele acha que ela controla mais ou menos metade das coisas da vida. É como um rio violento que pode destruir tudo quando enche. Mas a virtude, que aqui não é bem virtude moral, é mais habilidade, coragem, preparo estratégico. Essa virtude permite que você construa barreiras, diques, sabe? Para se preparar para a má sorte e para saber aproveitar a boa sorte quando ela aparece. Não é ser passivo, é agir. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, O Príncipe é basicamente um manual, bem direto, às vezes até chocante, sobre como conseguir e manter o poder. E tudo isso baseado na observação da história e de uma visão bem, digamos, realista, talvez cínica, da natureza humana, né? Sem muito idealismo. Exatamente. Uma obra que separou a política da ética religiosa da época, sabe? E por isso mesmo virou um divisor de águas. As perguntas que ele levanta sobre meios e fins, aparência e realidade no poder, nossa, continuam super atuais. Fica mesmo a reflexão, né? Até que ponto essas táticas pensadas lá para a Itália do Renascimento ainda ressoam ou causam repulsa hoje em dia nas nossas expectativas sobre liderança e governo. Uma análise focada que, bom, esperamos que tenha trazido algo novo sobre esse clássico. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.